Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao canal Rondinelli Rubro-Negro React. Aqui quem vos fala é Arthur Rondinelli e hoje iremos reagir ao canal da Jovem Pan Esportes e a ESPN Brasil, que seus analistas comentaram sobre o Flamengo no Mundial Interclubes, que ontem venceu o Cruz Azul do México pelo placar de 2-1 e está classificado para a semifinal do Campeonato Mundial. Enfrentará neste sábado, às 14 horas, pelo horário de Brasília, o clube do Pirâmides do Egito. Flamengo em busca do mundo novamente, com a sua tropa de peso do Felipe Luiz, a Arrascaeta, Bruno Henrique e companhia. Deixo aqui os créditos da imagem à Jovem Pan Esportes e à ESPN Brasil. Vamos ao vídeo? Aí, o Luiz Henrique querendo evitar o Flamengo, o velho Vamp, o cara quer evitar o Flamengo. Se ele quer evitar o Flamengo é porque ele sabe que o Flamengo ameaça o título dele. É o que a gente diz aqui que não. Porque todo mundo aqui diz, é impossível o Flamengo ser campeão mundial. É impossível o Palmeiras ser campeão mundial. Eu acho de verdade que esse Super Mundial deixou claro que impossível não é. O Flamengo ganhou do Chelsea, que foi o campeão do Super Mundial. O Botafogo ganhou do PSG. Ah, mas se retrancou, achou o gol que se dane. Ganhou do PSG. O Fluminense, gente. O Fluminense ganhou do Borussia Dortmund, ganhou do Al Hilal, que ganhou do Manchester City. Pô, eu acho que esse Super Mundial serviu para mostrar até para os brasileiros que os times brasileiros têm chances de serem campeões mundiais. Ainda, claro que a chance é muito menor, porque os times europeus têm seleções, mas essa declaração do Luiz Henrique eu acho que tem um peso, Vamp. Quero saber de você e do Mauro, porque quantas vezes a gente ouviu aqui, é impossível ganhar o Mundial. Eu não acho. Não acho que esteja. Eu acho que pode até começando a poder ser um pouco mais possível. Porque os clubes brasileiros estão com um grande potencial de investimento. Claro, não podem investir o que investe o PSG, o Real Madrid, Barcelona, Bayern, City. Mas tem jogadores, ó. Saúl já jogou várias vezes contra o Paris Saint-Germain e contra os gigantes europeus. Samuel Lino, o próprio Danilo, já jogou várias vezes contra esses caras. Jorginho já foi o terceiro do mundo. A gente vê hoje no Brasil jogadores que, pô, foram grandes na Europa, Vamp. Ó, chegou à final, você acha que Jorginho vai pedir bênção pra Vitinha, pra Dembélé, pra Marquinhos, pra João Neves, aí você tem Jorginho, você tem Saúl, você acabou de falar, você tem Danilo de um lado, Alexandro, você tem o Pulgar, você tem o Arrascaeta, são tudo jogadores de seleção, jogadores internacionais. Daqui a pouco a gente vai ver aí, ó, os quatro do Flamengo, Varela, os caras tudo indo pra seleção jogar a Copa do Mundo. Os caras quando olham, pô, o Jorginho tá jogando no Flamengo. Pô, sabe quem é o camisa 10 do Flamengo? É o titular da seleção uruguaia, que vai estar na Copa. Vai estar na Copa do Mundo e Pulgar, Arrascaeta, Varela, Carrascal são jogadores de Copa do Mundo, né? Sem falar de Alexandre e Danilo. você não sabe quem? A Espanha. Daqui a pouco. Tem jogadores espanhóis também no plantel. Luiz Henrique sabe também, já foi treinador da seleção da Espanha. Você tem Pedro, que já jogou Copa do Mundo, filho. Jogou Copa do Mundo, Everton Cebolinha, outro dia estava na Europa também. Né? Então tem isso, na hora que for jogar, os caras vão olhar. Por exemplo, ontem a arbitragem do jogo de ontem, quando viu o Jorginho, os caras falaram com o Jorginho, o Alexandro, olha com outros olhos. Né? Porque os caras são internacionais também. E são internacionais, não só de campeonato, de seleções também. Defende suas seleções. Pulgar já esteve na Europa, defende a seleção chilena. Né? O Chile foi uma baba agora para ir nas Jogadores de alto nível da Europa. eliminatórias. Mas a maioria, o Prata vai estar na Copa do Mundo, pô. Né? O Prata ali, o Carrascal, seleção colombiana. Então os caras, quando olhar os jogadores do Paris Saint-Germain, ele não tá nem aí, não vão nem querer saber. Se vai ganhar ou não, eu sei que os caras, medo não vai ter. Primeiro porque ele defende as cores do Flamengo, e depois que eles são jogadores internacionais também. Joga num grande clube, que se paga bem, tá tudo organizado, e defende a seleção dos seus países também. Quando você é um jogador de seleção, você, lógico, todo mundo tem que ter um respeito como atleta um pelo outro, mas temer, pô, afinal, Paris Saint-Germain, campeão europeu. Do lado de cá também tem jogadores de altura. Eu sempre falo assim, ó, que muita coisa é diferente em relação aos campeonatos europeus, principalmente as 5 grandes ligas da Europa, em relação ao futebol brasileiro, é o 6x1. O que é o 6x1? É R$6 vale €1. Isso conta muito. Conta muito no 6x1 de contratação. Mas aí a gente está falando aqui, o Flamengo vai fechar o ano aí quase em 2 bilhões em faturamento. E aquilo que você falou, vai estar cada dia mais buscando isso, cada dia mais aumentando. Tudo organizado, jogadores importantes chegando. O Flamengo vai protegendo. O Jorginho, outro dia, era o terceiro melhor jogador do mundo. Ganhou a Eurocopa. A Eurocopa em Wembley. Você acha que quando ele for jogar, ele vai olhar pro Vitinha, pro João Neves, pro Dembélé, pro Marco Olá, que, ó, todos eles aí, tirando o Dembélé aí, que foi eleito o melhor do mundo, todos os demais ali, talvez não tenha carreira que o Jorginho tem, não, viu? Marquinhos? Não sei. Os demais ali, que estão no Paris Saint-Germain, não tem carreira do Jorginho, não, viu?
Marquinhos não vai Marcolá surgindo jogar. agora, Dundê surgindo agora. O Georgia, o cara lá da Geórgia, tem um nome difícil pra porra. Farabatskelia. Esse nome é difícil. Você acha que é mais do que? Georgiano. Georgiano. A própria carreira do Danilo e do Alexandre. Com seleção, com tudo. E não é bem assim, não. Eu acho isso, claro, né, que a nossa moeda não vale nada, né? Eles têm o euro e a gente tem o real. Mas, Mauro, eu achei que esse abismo tá diminuindo. Claro, ele ainda é gigante. Mas eu acho que com o potencial financeiro, olha quanto que o Palmeiras gastou, 700 milhões de reais. O BAP já disse que ele pode investir no ano que vem, no futebol, no geral, 1 bilhão de reais. Você acha que com esses clubes brasileiros ganhando tanto dinheiro, pode ser que se torne um pouco mais possível uma vitória no Mundial de Clubes ou não? E outra, tem um peso essa declaração do Luiz Henrique ou não? Ou você acha que foi apenas uma política ali, politicamente correto para dar uma moral pro clube brasileiro? Acho que foi uma resposta bem humorada. Ele conhece um time, porque viu no Mundial, o Flamengo tem bons jogadores, ganhou do Chelsea. Ele viu, né? Certamente ele estava acompanhando. É o trabalho dele. Então ele viu que o Flamengo é um time perigoso, que se jogar bem, o PSG não fizer uma partida ok, pode perder. Como perdeu o Botafogo, né? Colocou várias reservas, quando começou a tirar os titulares do banco, não conseguiu nem empatar. Então, eu acho que ele se referiu a um time que ele conhece, que ele sabe que, embora o time dele seja o campeão europeu contra o Flamengo, se ele não fizer um jogo sério, ele pode se complicar, como se complicou com o Botafogo no Mundial de Clubes, e o outro time ele não conhece. Acho que foi só uma resposta bem humorada para um repórter brasileiro perguntando para ele. Nada além disso, não. Olha, tem um negócio também, viu, Tico? Os jogadores do Paris Saint-Germain, quais os caras também, viu? Então, quem a gente vai enfrentar aqui? Sim. Danilo, Sim. Alexandre, Jorginho, Saul, o próprio Arrascaeta, que não, ele é da seleção do Uruguai, jogou a Copa do Mundo. O Luiz Henrique estava na Copa do Mundo, como treinador. Então os caras lá sabem quem é os caras também. Claro. Talvez muitos deles sejam mais conhecidos do que os que estão surgindo. Pô, Dundê, Marcolá, tá surgindo tudo agora. Sim. Ô, Vamp, o próprio Felipe Luiz, pô. O próprio O treinador. Luiz é conhecido lá. Né? Conhecido também na Europa. Eu acho que dá uma dimensão. Eu acho que mostra o respeito aí dos clubes brasileiros. Vamos ouvir aí o que o Felipe Luiz falou sobre o Arrascaeta, porque ele falou de um papo que ele teve com o Arrascaeta na academia e falou da ambição do Arrascaeta, mesmo depois de tantas conquistas já pelo Flamengo. E outra coisa, tá, gente? Eu acho que dá pra chamar atenção também de um momento do Arrascaeta, pelo menos eu acompanho o Arrascaeta nas redes sociais, um momento, assim, muito família do Arrascaeta. Tá? Relacionamento sério. Agora tá tendo um filho. Eu queria até perguntar pro Vamp depois e até pro Mauro se eles acham que isso tem a ver, porque muitas vezes quando o jogador, agora eu tô focado, agora eu tô aqui, bem casado, vou ter um filho, ou não tem nada a ver, porque tem também o jogador, que é aquele cara que sai, que faz as besteiras dele, mas decide. Só que eu acompanhando as redes sociais do Arrascaeta, cara, eu comecei a perceber, no momento que o cara tá no momento super família, filho, esposa, ele cresceu de novo, ele estava 2 anos aí com lesões constantes, sempre no departamento médico, geralmente numa forma física abaixo dos outros. Esse ano ele tá voando em todos os aspectos. Vamos ver aí o que o Felipe Luiz falou sobre o Arrascaeta. No outro dia, o Arrasca estava lá na academia, eu ganhou todos os prêmios, né, merecidos, e eu falei para ele, de nada. De nada. Não, mas é simples, é mérito único e total dele. É um cara super concentrado, focado e principalmente ambicioso. Sempre foi. Não é que esse ano ele foi mais, não. Ele sempre foi ambicioso. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. O cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história. Cobra de todos, cobra do clube, cobra da comissão, cobra dos companheiros e o mérito é única e exclusivamente dele. E eu só tenho simplesmente a sorte de ter vivido a melhor temporada da carreira dele. Olha aí, é o Felipe Luiz enchendo de moral, é o Arrascaeta. Vamp, você como jogador, e depois eu quero saber do Mauro, sobre essa fase do Arrasca também, mas você acha que esse momento pessoal pode ter alguma coisa a ver ou nada? Eu digo até do cara mais reservado, mais em casa, mais tranquilo, relacionamento sério, filho agora, ou não? Ou não interfere tanto? Você acha que tem muito jogador que sai que decide tanto quanto o Arrascaeta? Deixa o Arrascaeta em paz. É outro perfil. Você tá ligado no que eu tô falando. Parabéns, Léo Pereira voltou, tá bem. Tá feliz. O Léo falou, deixa o Prata se divertir com o Carrascal. O Arrascaeta tá na praia dele, indo pra 3ª Copa do Mundo, jogando muito. Renovou o contrato. Vai vir aí, vai ser pai de novo. O Léo Pereira tá bem também. Terraço. O Flamengo tá bem, Tico. Dentro e fora do campo. É muito amor. Tem muito amor pra dar. Teve até negócio de Nicole Balls, né? Você que gosta de uma fofoca. Teve Nicole Balls, festas também. O espanhol, né? Tá voando, né? O espanhol português, o lindo. O Flamengo está em amor. Amor é amor, irmão. Categoricamente, ganhou muito merecidamente e tá aí, então, pra assim, não se subestimar. Acho que o desafio mais difícil era o Cruz Azul, mas o principal perigo é esse, né? Entender que não, o pior já passou, agora vamos atropelar aqui e vamos pensar no PSG.
O Felipe Luiz aprendeu algo muito importante com o Simeone. Partido a partido. Assim. O PSG não existe antes do Pirâmides, né? Mas acho que as entrevistas dele mostram essa mentalidade, tanto que ele falou, olha, eu vou começar a estudar o Pirâmides agora, porque o foco estava no Cruz Azul, e tinha que estar mesmo. Então, eu acho que o Flamengo vai encarar bem, assim, tem jogadores para prestar atenção, né? Tem o Maele, que vai disputar a repescagem com a República Democrática do Congo, que é muito bom atacante, tem jogadores da seleção do Egito, enfim, tem alguns jogadores interessantes. No geral, o Flamengo é melhor, o Flamengo é favorito, mas sempre bom ter cuidado. Nessa altura, a gente já tem tempo suficiente desses confrontos intercontinentais para não subestimar ninguém, né? Exatamente. Renato Senise, chega mais nesse bate-papo. Você pode acompanhar essa partida. Flamengo não pode flamengar, né? Se flamengar é complicado. Contra o Cruz Azul do Flamengo ontem em loco. Você me falou, Senise, que hoje a movimentação, aliás, no mesmo mercado, que continua lotado, é impressionante. Povos de várias partes aí do mundo árabe por conta da Copa da Arábia aí, que tá acontecendo no mesmo lugar. Mas eu quero saber de torcedor do Flamengo, torcedor do Pirâmides, se aqui já deu para você dar uma olhada também nesses torcedores. Estão por aí? Olá, Luciano. Olá, companheiros do Mundo F. Olá, fã de esporte. Olha, os torcedores do Flamengo começam a ver uma maior movimentação. Eu até conversava com os torcedores do Flamengo ontem à noite, né? E muitos deles disseram, temos amigos, temos familiares que estavam esperando essa primeira partida. Era uma partida meio chata. A gente sabe que o time brasileiro costuma ter dificuldade, né, na estreia do Mundial, até porque o Flamengo vem nessa maratona. E eles falaram, se passar, aí começa a chegar mais gente, já mais confiante para a partida contra o Pirâmides. E aí, claro, ficar até o jogo contra o PSG. Em relação aos torcedores do Pirâmides, até, infelizmente, a gente não pode mostrar todos os bastidores aqui. Eu tô fazendo a entrada do mesmo lugar que eu fiz anteontem, porque eu tava aqui tem um restaurante egípcio. E eu tava lá, passei umas 2 horas lá, almocei com eles, pra mim foi uma janta, né? Enfim, conversei sobre o Pirâmides, tava com 2 torcedores do Al Ahly, pronto pra entrarem, mas aí eu fui expulso do restaurante, não pelo pessoal do restaurante, mas a segurança aqui do lugar que eu tô, falou que eu não podia gravar ali, só podia gravar no mesmo lugar que eu fiz 2 dias atrás. E por que não existem muitos torcedores do Pirâmides aqui, e esses egípcios com que eu estava comendo me explicaram, né? O Pirâmides é um time relativamente novo, é um time, como eles chamam, privado, né? Todos eles falaram isso, é um time privado, não é um time, tem um dono, né? E no Egito, os torcedores rivais não veem isso com bons olhos. Então não é que é um time discriminado, nada disso, mas é um time visto de uma maneira diferente pelos outros torcedores. Tanto é que metade deles falaram que vão torcer pro Pirâmides, metade deles, dos torcedores com quem eu falei, falaram que vão torcer contra. Então todos falaram, se fosse o Al Ahly, estaria cheio de egípcio aqui já. Mas como é o Pirâmides, não tem tanto. E sobre a Copa Árabe de Nações, a mesma coisa. A gente vê aqui atrás de mim essa movimentação, são pessoas de vários países diferentes, mas é muito difícil encontrar egípcios, porque os egípcios não estão ligando muito para essa Copa Árabe, vieram com o time reserva, o segundo time, não é nem time reserva, o segundo time, porque estão mais preocupados com a Copa Africana. Então os egípcios também não estão ligando muito para essa Copa Árabe, por isso que é até difícil encontrar egípcios por aqui, apesar de ter uma comunidade muito grande, viu? Entre 300 mil, 350 mil egípcios morando aqui, mais de 10% da população do Catar, já que a população total do Catar é de 3 milhões de pessoas. O Léo falou do Maele, o Fiston Maele, e ele foi muito elogiado por todos esses torcedores rivais. Todos falaram que gostariam de ter ele no time. 31 anos, 4ª temporada no Pirâmides, já tem 8 gols em 18 jogos, todos falaram a mesma coisa. Muito perigoso, protege muito bem a bola, é rápido ao mesmo tempo, protege bem a bola, tem habilidade, inteligente, então todos falaram que o Flamengo vai ter problema. E impressionante, né, como todo mundo conhece futebol brasileiro, ainda mais os egípcios, eles costumam gostar do Brasil, né? E todos falaram, agora, eles estão impressionados com o time do Flamengo, 2 deles com quem eu conversei foram na partida de ontem, falaram, o Pirâmides é um time difícil, eu acho, e até eles falaram, eu acho que os brasileiros estão menosprezando um pouquinho o Pirâmides, até por ter tanta tradição no Egito, mas esse projeto novo, desde 2019, com o novo dono, é um projeto realmente de sucesso, ele vem investindo bastante no time, o time é bom, então o perigo pro Flamengo vai ser menosprezar o Pirâmides, mas segundo eles, esses 2 que assistiram o jogo, os 2 eram o mesmo placar, pra eles vai ser 2-0 Flamengo. É isso, vamos ouvir então personagens desse Flamengo construindo a sua história mais uma vez no Intercontinental. Olha só, a gente tem o Felipe Luiz, inclusive, falando também. Vamos ouvir. Desafios, todos os jogos, né, nos geram desafios e dificuldades. É verdade que agora são só 3 dias, portanto, alguns jogadores pode ser que não acabem de fazer uma recuperação completa, mas o sacrifício tem que ser feito. E vamos escolher os jogadores que a gente acredita que estão em melhores condições para poder vencer o Pirâmides, porque não tenho dúvida que, como estão na semifinal do Mundial, é um time qualificado e se ganhou do Al Ahly, que é uma grande equipe do futebol árabe, não tenho dúvida que vai ser muito, muito complicado. Mas o desafio é o que viemos passando pela temporada. Estamos muito acostumados a ter 2 dias para preparar o jogo e os nossos adversários uma semana cheia. Então vamos afrontar com orgulho e privilégio de poder estar na semifinal desse campeonato tão difícil de ter a oportunidade de disputar. Agora não tem como acrescentar mais nada. O que a gente coloca em mente é estar todos focados, todos preparados para qualquer momento dessa reta finais de Mundial. Acho que a gente tem totais condições de fazer ganhar o mundo de novo. É isso, não tem muito o que fazer não, e se basear talvez no passado, inclusive como o Léo falou, né, talvez ficar ligado nesse jogo. Temos até presença ilustre lá, né, Marmarra? Assim, prazer estar com você, Luciano Bertozzi Biratã, Senise, Fã de Esportes. Tem um jogador no Pirâmides que se chama Zico. No mínimo curioso, né? Escreve com K, né, Z-I-K-O. Mas assim, eu acho que, novamente, a gente vê o Felipe... Sabe um ponto que eu estava pensando, sobre o Felipe falando com muita seriedade e lucidez. Tomara que não tenha lei do ex, né? Tomara que não tenha lei do ex. Sabe um ponto que eu estava pensando e até tentando traçar um paralelo? Teve um Mundial de Clubes no meio do ano. E a gente tem visto agora alguns times ou rodando mais o elenco ou oscilando mais.
porque também tiveram menos tempo para preparação física adequada, ideal. Dá para citar, né? A gente pode falar de alguma oscilação do Paris Saint-Germain, a gente pode falar do Chelsea, a gente pode falar da Juventus, a gente pode falar do River, a gente não pode falar do Flamengo, que, diferentemente de muitos desses, está chegando no fim da temporada, e no fim da temporada, que teve um meio de ano e de temporada cansativo, com interrupção no calendário nacional, para viajar, para ser desafiado, o Flamengo está aí até agora, cara. E não tem muita entrevista reclamando de preparo físico e tal. O Felipe falou, a gente tem menos tempo para preparar. Isso, eu não consigo interpretar isso como uma queixa. Consigo interpretar isso como uma constatação da realidade, da realidade e uma dificuldade para ele. Mas ele já sabia. Os outros todos gostariam de estar lá, né? Só tem um. E acho que a gente não pode perder isso de vista, que além de tudo tem o cansaço. Só que no caso do Flamengo ir para a final, possivelmente também vai pegar um time cansado. Né? Mas isso é um assunto para depois. Ô, Senise, quando a gente fala dessa questão de calendário e tudo mais, a gente tá falando de um Flamengo batendo aí quase 80 jogos, basicamente, né, na temporada. E a gente já falou do Cruz Azul, que chegou mais descansado por conta do calendário aí ser da parte norte do globo. E a gente fala de um Pirâmides também que, pelo menos, a distância nem se compara. A gente sai aqui do Brasil, o Flamengo sai do Brasil, que chega lá e tudo mais. Também é um assunto pra gente falar essa questão do cansaço contra o Pirâmides. Sim, a distância é menor, mas o Pirâmide chegou depois também, né? O Pirâmide está entrando no clima aqui da decisão, encarando esse jogo como uma decisão, né? Depois que o Flamengo. Eu acho que a vantagem do Flamengo é que passou pelo primeiro jogo. O primeiro jogo é sempre difícil, o Cruz Azul era uma equipe complicada, e aí você vai meio que se acostumando, né? Vai colocando a cabeça na competição, porque o Flamengo veio de Libertadores, veio de Campeonato Brasileiro, então você já vê, até na maneira de eles falarem sobre o torneio aqui, eles mais preparados, mais focados no que estão, no que vai vir pela frente. O que o Marra falou sobre a condição física do Flamengo é realmente impressionante, e acho que o maior exemplo disso é o Arrascaeta, né? Porque é impressionante o que ele está fazendo. Agora são 25 gols na temporada, disparada, né? A temporada mais artilheira dele. E o gol que ele faz ontem, o primeiro, ele tá pressionando a saída de bola do Cruz Azul. Claro, é um erro do Cruz Azul, mas esse erro só acontece porque o Arrascaeta, com 31 anos, já em dezembro, o Flamengo com 76 jogos na temporada, o Arrascaeta consegue pressionar, consegue jogar a partida inteira, consegue ser decisivo mais uma vez e fazer 2 gols. Então, isso também a gente não pode deixar de ver isso como mérito do Felipe Luiz e da comissão técnica, né? São jogadores talentosos. Claro, tem opções no elenco, mas todas as opções chegando nesse momento final de temporada, bem, até o Pedro, que é o Pedro, machucado, hoje treinou com bola pela primeira vez desde que sentiu a lesão muscular. Então é realmente impressionante a gente ver esse Flamengo lutando por todos os títulos, principalmente depois da parada de outubro, né? Que logo no jogo seguinte pega o Palmeiras no Maracanã, vence o Palmeiras. De lá pra cá é só decisão, uma decisão atrás da outra, uma decisão atrás da outra, e o Flamengo com pouquíssimas lesões, jogadores em boas condições físicas, e eu acho que eu consigo ver verdade no que o Felipe Luiz fala. Ele fala, não dá pra reclamar. É claro que não é o cenário ideal, é claro que o calendário é difícil pra gente, mas não dá pra reclamar. Os jogadores estão bem fisicamente. Se acontecer de perder a partida contra o Pirâmides, não vai dar pra culpar a parte física. É realmente impressionante o que esse Flamengo faz, fisicamente, mentalmente e, claro, tecnicamente é um time muito bom, a gente já sabia disso. Tá certo, Senise. É muito legal ver essa imagem do Renato Senise, a festa da galera lá atrás. A gente já viu, né, Palestina e Síria, né, as duas torcidas comemorando juntos a classificação e tudo mais. Mas, ó, esse campeonato rolando à parte aí é um negócio sensacional, tirando o Intercontinental. Senise, aproveita um pouquinho aí, depois você relata pra gente essa festa, mas continue trabalhando, trazendo pro Fã de Esportes todas as informações diretamente aí do Catar. Um abraço pra você. É isso aí, nação. Luiz Henrique falou sobre a preferência deles de jogar contra o Pirâmide, porque é um time que ele falou que não conhece o Malvadão, então ele tá com um pouco de medo. Então, o Flamengo tem chance de ganhar esse Mundial sim, mas precisa pensar jogo a jogo. No caso, precisa pensar nesse sábado no jogo contra o Pirâmides. Para aí sim pensar aí com força máxima contra o PSG. Pedro já voltou a treinar, voltou a treinar no campo. Dificilmente ele irá ser titular contra, de repente, o PSG. Mas ter esse jogador à disposição, né? De repente, ali para os minutos finais, para os 10 minutos finais, um jogador decisivo é importante para o time do Flamengo, porque ele pode sim fazer a diferença. Então é isso aí. É isso aí. Esse foi mais um vídeo, deixando mais uma vez os créditos à Jovem Pan Esportes e à ESPN no Canelada FC e no Mundo F. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.